Senhores, antes de convidar o nosso próximo palestrante, eu gostaria de registrar e agradecer a presença dos senhores secretários, secretárias e técnicos de educação das 59 cidades da região que estão aqui presentes. Vocês são os guardiões do futuro da educação nos seus respectivos municípios e nesta grande região. A participação de vocês hoje aqui no Conexão APM é uma prova de compromisso com uma gestão técnica e transformadora. Agora, eu pergunto a todos vocês, e se a gente começasse a mirar e se inspirar nos melhores, nos mais excelentes? Exercício aqui para a gente pensar. Para falar sobre modelos de educação que são considerados excelentes, bem-sucedidos, implantados com muito sucesso, como é o caso da cidade de Sobral, no estado do Ceará, eu quero convidar aqui Mário Guio Júnior. Mário é empresário, é fundador da Verbum, é presidente do Instituto Alfa e Beto e conselheiro de várias ONGs destinadas à melhoria da educação pública e vai compartilhar com a gente o bom exemplo de Sobral. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Tá fraco. Boa tarde. Melhorou. Aqui eu vou mudar um pouco a frequência, tá, pessoal? Não vou falar de imposto, né? Nós vamos falar aqui de educação, de resultado, de alfabetização, de como a gente pode, de fato, oferecer para os nossos cidadãos uma educação excelente em padrões europeus, né? Eu queria deixar para vocês, acho que a mensagem mais importante é que qualquer cidade pode ter uma educação de altíssima qualidade com resultados muito pesados, muito fortes, tá? Isso não depende de sorte, não depende de condições especiais, depende de decisões e depois de um trabalho árduo em cima das decisões tomadas, né? Eu represento aqui o Instituto Alfa e Beto, que tem mais de 20 anos de jornada, né? Ele tá completando 20 anos esse ano, né? A gente já esteve presente em 1000 municípios, já atendemos a mais de 4,5 milhões de estudantes. Basicamente, o que nós fazemos é desenvolver programas de educação estruturados, né? Quando eu digo estruturado, significa que a gente pensa em todas as variáveis que um programa de educação tem que ter. A gente pensa no material didático, a gente pensa no professor, a gente pensa no diretor, a gente pensa no gestor, a gente pensa na avaliação, a gente pensa na aceleração, a gente pensa na recuperação e pensa tudo de maneira integrada, né? É isso que a gente chama de um programa estruturado, né? Vai ficar mais claro para vocês logo na sequência, tá? Eu queria, pessoal, antes deixar uma mensagem de muito otimismo, né? A gente no Brasil costuma sempre se referir a tudo que a gente faz de maneira meio negativa, né? As pessoas às vezes acham que educação no Brasil é terra arrasada, e quando a gente sai do Brasil e quando a gente vê como os outros países nos veem com muita admiração. E eu queria dizer para vocês que todo mundo aqui tem na sua cidade uma característica que pode te ajudar muito a dar um salto na educação, né? Muita gente não para, pessoal, para pensar que antes de 88, antes da Constituição de 88, ter acesso à educação pública não era um direito brasileiro. As pessoas falam, a escola pública da minha mãe, da minha avó era muito boa. Era, para 4% dos brasileiros, os outros 96% não tinham acesso à educação pública, não era um direito. Isso só foi, de fato, pactuado entre nós aqui em 1988. E nós fomos o país do mundo, pessoal, que mais rapidamente conseguiu estender um direito para uma universalização do ensino. Então, em 1996, portanto, apenas 8 anos depois da Constituição, em 96 nós tínhamos todas as crianças nas escolas públicas. Ah, Guil, mas as escolas eram ruins. É verdade, mas as crianças estavam nas escolas.
Quem aqui tem um pouquinho mais de estrada como eu, pessoal, lembra que a gente tinha tanta criança para atender e tão pouca escola, que a gente tinha que criar um período de aula de 2 horas, 2 horas e meia, para ficar girando um monte de crianças dentro daquela escola. E aí, o nosso grande desafio da década de 90 era construir escolas, né? Eu trabalhei com uma pessoa de quem eu sinto muitas saudades, que foi o ministro Paulo Renato Souza, né? Trabalhei vários anos com ele. Ele era economista e eu sou engenheiro químico. E eu brincava com ele que naquela época o MEC devia ser gerido por um engenheiro civil, porque a única coisa que o MEC fazia era liberar dinheiro para construir prédio, né? Porque precisava, era esse o desafio do momento. Agora, pessoal, aproveitando que vocês estão sentados aí, para pensar que de 1996 até 2026, que é o nosso ano, são apenas 30 anos, o que na vida de um país é nada. Em apenas 30 anos, nós pusemos a população da França, a população da Alemanha, a população da Espanha e mais a população de Portugal, de lambuja, dentro das nossas escolas. Em apenas 30 anos. De um não direito civil para a gente ter todos esses dezenas, centenas de milhões de pessoas que foram nossos alunos. Isso não foi fácil de fazer e pouquíssimos países fizeram isso. Agora está na hora de a gente colher os frutos disso. Por que foi bom isso e por que eu sou tão otimista, embora a gente saiba de todos os problemas que a gente tem que lidar? Olha que interessante, pessoal. Se no comecinho da década de 90, né, o primeiro dado que eu tenho é 92, se em 1992 você parasse um jovem adulto na rua, na média ele teria 6 anos de escolaridade. 6 anos de escolaridade, pessoal, dá praticamente o Fundamental 1, ou como antigamente se chamava, né, o primário. Em 1992, a escolaridade média do brasileiro era a escolaridade primária, média. Tinha brasileiro com ensino superior? Tinha, mas tinha uma quantidade de analfabeto gigantesca também. Graças ao nosso esforço de pactuar na Constituição o direito e de garantir a entrega, a cada ano que passou, a escolaridade média do brasileiro foi aumentando. Já em 2013, nós passamos de 10 anos de escolaridade média, já em 2013. Em 2022, pessoal, no censo de 22, nós atingimos 12 anos de escolaridade média. Quer dizer que se você parar um jovem adulto de 22 anos na rua, de Ribeirão Preto ou da tua cidade, provavelmente ele estudou 12 anos na vida dele, o que significa que ele fez toda a escolaridade. O ensino fundamental 1, fundamental 2 e o médio. E isso é muito importante, pessoal. Sabe por quê? Porque parte desses adultos jovens são mães. São mães. Nada impacta mais o destino cognitivo de uma criança do que a escolaridade da mãe dele. Quanto mais escolarizada for a mãe, todas as tendências dessa criança é que ela seja mais escolarizada e que ela aprenda mais. Ô Gil, você está dizendo que o pai é meio irrelevante? É, estatisticamente, para a educação, pessoal, o pai é meio irrelevante, tá? Olha que dado, esse é um dado que eu gosto de usar, embora ele seja meio chocante, tá? Mas tem uma dica que eu queria deixar para os municípios. O filho de uma mãe analfabeta, se uma criança é filho de uma mãe analfabeta, ele tem menos de 20% de chance de terminar o ensino médio. Menos de 20% de chance. Se ele é filho de uma mãe que terminou o ensino médio, e nós estamos chegando na média em que as mães terminaram o ensino médio, ele tem mais de 90% de chance de terminar o ensino médio, pessoal. Olha como a escolaridade da mãe quase define a escolaridade do filho, tá? Agora tem um dado importante, pessoal, que eu tive recentemente com o Manuel Palacios, presidente do INEP, e falei, Manuel, o dado mais importante que existe para se preparar para receber um aluno não está no censo do INEP, então as escolas não coletam. As suas escolas não coletam. Você não tem que perguntar a escolaridade da mãe, porque não é um campo do censo do INEP.
o dado mais relevante para a gente se preparar para receber uma criança, a gente não tem. Se você tem, é por iniciativa tua, não é por iniciativa do INEP, né? O que eu quero dizer é que se vocês lá em qualquer escola do seu município estão começando o primeiro aninho e descobrem que tem 3, 4 aluninhos que as mães não estudaram, estes 3, 4 aluninhos já precisam de um tratamento especial. Eles têm um vocabulário muito menor do que os colegas, enfim, pessoal, vocês sabem de todas as consequências disso, tá? Mas a minha mensagem para vocês não é pessimista, é otimista. Olha o que aconteceu com a escolaridade das mães entre 7 e 14 anos. Eu só consegui o último dado até 2013, mas só deve ter aumentado. Aumentou continuamente. Nós estamos lidando com crianças cujas mães são mais escolarizadas. Elas podem até ser chatas no grupo de WhatsApp, não é, pessoal? O grupo de WhatsApp das mães deixa professor e coordenador doido, né? Mas elas são mais escolarizadas. Aliás, só usam o WhatsApp porque também são leitoras, não são analfabetas, tá? Isso, para mim, pessoal, é a grande mola da virada em educação que a gente pode dar no Brasil. Um capital cultural geral da população que é melhor do que da geração anterior, do que é melhor do que as avós desses alunos. Faz sentido, gente? Faz sentido? Mas a gente tem que aproveitar isso, tá bom? E ó, já no próximo período de matrícula, o teu acho que já acabou esse ano, coleta a informação da escolaridade da mãe para te ajudar no planejamento. Ou pode fazer ao longo do ano também, né? Pessoal, eu lido com qualidade de educação há mais de 40 anos, né? Tanto no setor privado, fui presidente da Abril Educação, fui presidente da Somos Educação, quanto no setor público, trabalhando com pessoas como o Paulo Renato. Eu sempre me preocupo, porque escola é um negócio tão complexo, tem tanta variável numa escola, que eu sempre me preocupo em tentar falar para as pessoas o seguinte: olha, você quer que uma escola funcione, tome conta de poucas coisas. Porque se você for se preocupar com tudo que acontece numa escola ou numa secretaria de educação, você fica louco. Você tem legislação, você tem orçamento, você tem professor, você tem gestor, você tem a família, você tem o aluno, você tem as outras escolas. Mas eu aprendi, pessoal, por pesquisa, nada é minha opinião, eu não tenho direito de dar opinião, né? Eu aprendi nas minhas pesquisas que poucas coisas, se bem acompanhadas, mudam completamente os resultados da educação, né? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é a gente lembrar um pouco daquela lei de Newton. Embora eu seja professor de física, de química, eu gosto de usar um exemplo da física, né? Aliás, eu sou professor da disciplina preferida de todos vocês, química, não é? Olha que sorrisos irônicos deliciosos, né? Pessoal, tem uma lei da física que chama lei da ação e da reação. Se você faz uma ação, o corpo reage contrário. Você empurra a parede te empurra. É mais ou menos como se fosse a lei da causa e do efeito. Todo efeito tem uma certa causa. Para entender qualidade de educação, pessoal, basta a gente entender que efeito é resultado. Os resultados acadêmicos que você obtém são efeitos, e a gente tem que entender quais são as suas causas. Ninguém muda um efeito, ninguém muda um resultado, pessoal. Você quer que o seu resultado melhore, não adianta ficar discutindo o resultado. Você tem que mudar a causa, e elas não são tantas assim. As realmente relevantes não são tantas assim, pessoal, né? Então eu tentei aqui, só para explicar esse slide para vocês, eu tentei criar um modelo de causas e efeitos, e um modelo infinito. Todo santo dia tem causas que vão produzir efeitos, né? Eu queria que fosse o símbolo do infinito, ficou parecido com sei lá, uma mariposa carnavalesca, né? Mas faz de conta que é um infinito que está representado ali. Todo dia eu tenho causas acontecendo que vão produzir efeitos. Aprendendo com esses efeitos, eu mudo e melhoro as causas. Então eu queria só explicar um pouquinho isso para vocês, porque todo município que entende esse mecanismo dá saltos desde que tenha constância de propósitos, tá? Primeira coisa, pessoal, a gente sempre fala que o ensino é centrado no aluno.
mas se a gente não conhece os dados do aluno, a gente já começa mal. Por exemplo, qual é o dado mais importante sobre uma criança que existe, pessoal? A escolaridade da mãe. Então você precisa conhecer isso, para já saber com quem você está lidando, tá? A partir disso, pessoal, o meu modelo constrói. Quanto mais próximo do aluno, mais importante. Quanto mais distante, menos importante dentro das coisas que são as importantes. O resto não me interessa. Depois da escolaridade da mãe, pessoal, quem mais atua sobre o aprendizado de um aluno, obviamente, é o seu professor. Então, os professores são fundamentais. Os professores saberem o que fazer, estarem presentes fazendo, ter uma boa estratégia para trabalhar, ter apoio, é fundamental. Não há escola melhor que os seus professores, ponto. Não existe isso, não vai existir nunca, tá? Agora, o que eu gosto de dizer, pessoal, é que os professores costumam ser tão bons quanto o seu diretor, né? Diretores exigentes costumam ter uma equipe docente bem afinada. Não é só o diretor chato que cobra as coisas, é o diretor presente, é o diretor que serve, é o diretor que na sala dos professores pergunta: Zezinho, o que eu posso te ajudar? O que está pegando? O que eu posso te ajudar? O que você está precisando? Ó, Felipe, por que você faltou semana passada? O que aconteceu? Quando é que a gente vai repor essa aula? A molecada ficou sem aula, tá? Professores e diretores, pessoal, são, deixa eu ver se está aqui, professores e diretores, que são as pessoas da escola, são sozinhos 50% do resultado dos alunos. Não é minha opinião, é toda a literatura de o que se chama de school improvement, ou seja, qualidade escolar. Você nunca vai ter uma escola boa se você de fato não tiver clareza dos professores e dos diretores, tá? Mas só isso não basta, pessoal. Além de ter uma equipe engajada, que está presente e assim por diante, você precisa criar os processos. O Brasil é um país que desvaloriza processo. A gente valoriza muito uma coisa que na faculdade de pedagogia se adora falar, que é a praxis. Tal pessoa tem a praxis, ela sabe fazer. Ótimo. E o dia que ela se aposenta? Aí a praxis foi embora junto com ela. E o próximo, que deveria saber de onde ela parou, não tem ideia, porque não houve um processo de transição. Brasileiro não gosta de processo, a gente acha chato, a gente gosta de fazer as coisas meio no improviso. É fundamental que qualquer decisão acadêmica, pessoal, também tenha desenhado junto dela os seus processos. Depois eu vou dar exemplos, tá? Bom, além de processos, nada acontece na vida sem a gente ter recursos. Uma escola é um ambiente que tem que ter recursos, sejam eles recursos físicos, livros didáticos, né, equipamentos digitais e assim por diante. Mas não adianta ter um recurso que não obedece a uma determinada política e estratégia. Então, olha que coisa interessante, pessoal, e vocês aqui entendo que são os grandes pensadores disso aqui, olha. Políticas e estratégias estão mais distantes do aluno. Elas, em tese, têm um impacto menor no aluno, porque elas estão mais distantes. Só que o que desencadeia todo o processo, tudo o que vai acontecer, são exatamente as suas políticas e as suas estratégias. Exemplo, se melhorar o resultado educacional do seu município não é uma política importante para você, nada vai acontecer. Os resultados não vão melhorar por conta própria. Os resultados só vão melhorar se você tratar todas as causas pelos quais eles não são bons. Mas isso dá trabalho, portanto precisa ser uma decisão política. Segunda coisa, não adianta adotar a política e escolher a estratégia errada. Se você escolher a estratégia errada, estratégias que cientificamente não dão em lugar nenhum, você vai trabalhar muito, vai gastar muito, vai se preocupar muito e não vai resolver absolutamente nada. Educar, pessoal, não é como as pessoas acham uma arte. Educar é uma ciência. Aliás, é um conjunto de ciências. E muitas delas são absolutamente desprezadas no Brasil.
né? Eu dizia no nosso almoço, tive a oportunidade de almoçar com a Bia, o Brasil é um país que politiza demais a educação e modiza demais a educação. O politiza, eu quero dizer, puxa, um determinado grupo ganhou a eleição no município em que não estava. Primeira coisa que o cara faz é desfazer o que o outro fez, só porque era do outro. Isso não faz sentido, né, gente? A educação é uma coisa de longo prazo. A gente devia ser capaz de pactuar o seguinte: vamos brigar por política sobre qualquer coisa nesse país, pessoal, mas não vamos brigar sobre educação, porque o Zezinho vai entrar na escola com 6 aninhos de idade e vai sair com 17. Se a gente continuar brigando assim, ele vai passar por vários turbilhões no meio da vida acadêmica dele, tá? Segunda coisa são modismos. O Brasil tem modismos que no resto do mundo não tem. Ah, agora é o construtivismo. Para tudo que se fazia e dava certo, porque agora é o construtivismo. Agora é a alfabetização global. Para tudo, porque não é assim que funciona. A mensagem que eu trago para vocês é, para cada debate educacional da década do século passado, existe neurociência que já disse como é que funciona. Quero dizer para vocês com todas as letras, pessoal, Vallon, Vygotsky, Piaget, Foucault, Paulo Freire, Maria Montessori, todos eles são meus ídolos, todos foram importantes. Ah, mas eu não gosto do pensamento político de... Tudo bem, mas tinha sua relevância acadêmica. Nenhuma das pessoas que eu mencionei agora viram um cérebro funcionando. Nenhum deles teve a oportunidade de entender o que a neurociência conhece sobre o nosso cérebro e o aprendizado. Portanto, pessoal, se você continua defendendo alguma coisa que Maria Montessori fazia, mas não dá para explicar pela neurociência, você está torcendo. É mais uma questão de time do que uma questão de pedagogia e educação. O alfabeto nasceu para trazer ciência para a educação. Não nos importa todos os pensadores passados cuja neurociência comprova que o que eles imaginavam estava infelizmente errado. Tá certo? E com isso eu quero dizer que escolher a estratégia errada, por exemplo, de alfabetização, que eu vou dar mais cor, você escolheu a estratégia errada, você pode ter toda a política, desejo político de que as crianças vão bem, encher a escola de recurso, botar gente desenhando o processo, fazer um monte de reunião com professor e diretor, não vai aprender, porque o cérebro tem um único jeito de aprender. A única forma que o cérebro humano aprende a ler chama-se alfabetização fônica ou fonética, porque nós não temos uma região do cérebro de leitura. A gente faz uma coisa chamada neuroplasticidade, que a gente junta a região da visão com a região da fala, e a criança aprende que um troço chamado grafema tem um determinado fonema. Né? Então, é a partir do casamento entre a visão que o cérebro humano tem e a fala, que é natural para o cérebro humano, a partir do casamento das duas coisas pelo método fônico, qualquer criança pode ser alfabetizada. Ah, Gil, mas eu gosto mesmo do construtivismo. Então, já saiba que de 30% a 40% dos alunos da sua rede não serão alfabetizados. E não é só por culpa sua. É porque eles não encontram em casa um ambiente suficientemente rico para ele ser alfabetizado. É muito bacana falar de alguns métodos, pessoal, na rede privada, nas famílias ricas. E tudo que não acontece na escola tem respaldo em casa. A gente tem a responsabilidade de ser capaz de ensinar qualquer um dos nossos aluninhos. E o único jeito, comprovadamente, não é torcida minha, é o que a neurociência provou, é o método fônico. Tá? Bom, se a gente... Ô, Gil, mas você está me dizendo então que eu só preciso fazer isso no meu dia a dia? Só. Não tem nenhum outro elemento, pessoal, que não seja professor, diretor, processo, recurso e estratégia que deveria estar dentro da sua agenda. Não tem impacto na educação. Tá? Bom, aí a gente faz o nosso projeto. Olha, agora eu quero capacitar melhor os meus professores, mas não em qualquer coisa. Eu quero capacitar meus professores naquilo que eu sei que meus alunos não estão aprendendo. Já é um grande passo, é investir recurso para resolver um problema específico. Né? O meu resultado vai melhorar? Vai. Mas talvez ele não chegue onde você quis. Aí você precisa se reunir com a tropa e falar, pessoal,
Onde que nós erramos nisso aqui? O que dá para melhorar um pouco mais? O nosso processo de provas foi caótico. A gente botou nas provas o que o professor ainda não tinha dado, teve uma chuva, não sei aonde, os alunos não chegaram na avaliação. Ótimo, são fatores a melhorar. Isso é aprender com o que aconteceu na escola e falar, vamos mudar? Vamos. Inovação em educação, pessoal, essa é uma palavra que é quase uma saga da minha vida. Inovação em educação não tem absolutamente nada a ver com tecnologia. Nada a ver. A gente fala em inovação e imediatamente já pensa em loja digital, tablet, um monte de coisa. Não tem nada a ver com isso. Inovar é fazer de um jeito novo. É isso que a raiz da palavra quer dizer, fazer de um jeito novo. O que eu tenho que fazer de um jeito novo? A causa que me atrapalhou. A causa que me atrapalhou. Se eu percebi que o meu aluno não aprende porque os professores estão faltando muito, vai adiantar botar uma lousa digital na sala de aula, gente? Sim ou não? Se o diretor está preocupado em agradar todo mundo e não estimular o professor a ser um professor melhor, adianta você fazer uma consultoria de processos de avaliação? Não. É igual você ter um problema no câmbio do carro e você fala, pô, vou mandar pintar o carro, vai ficar lindão, mas o problema do câmbio continua lá dentro. Inovar é mudar a causa que você descobriu que é o que está te atrapalhando. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Causa e efeito. Causa é o que a gente mexe, são só aquelas lá. Efeito é o que a gente colhe. Aprender quando a gente não colheu o efeito que a gente queria é o mais importante, porque me dá a oportunidade de mudar a causa, tá? Segredo do sucesso, pessoal. A gente tem aqui secretários, tem pessoal de escola. Segredo do sucesso. Primeira coisa, tem que ter uma decisão política para tomar decisões que sejam baseadas em evidência, senão é achismo, é palpite. Né? Em educação e em saúde, ninguém devia dar palpite. Em saúde, o pessoal evita dar palpite, porque o cara morre rápido. Em educação, é cheio de palpite, porque o aluno não aprende, não é culpa de ninguém. Né? Essa é a grande diferença entre saúde e educação. Saúde, se você inventar o jeito, você está lá operando o coração do cara e fala assim, não, eu vou operar não na horizontal, vou operar na vertical. O cara morreu na sala de cirurgia, você vai prestar contas disso. Agora, a criança que não aprende a ler, porque todos os adultos em torno dela tomaram as decisões erradas, não é problema de ninguém. Principalmente porque um dia o aluno do município passa para onde mesmo, gente? Para o estado, que aliás é como se ele tivesse ido para outro sistema solar, né? Não é outro país, ele mudou de sistema solar, porque o estado não sabe quem é ele, de onde ele veio, que nota ele tinha, filho de quem, né? Esse é um dos nossos problemas. Uma vez que você tomou a decisão política, que está baseado em evidência científica, o próximo passo é escolher recursos que conversem com essa decisão. O terceiro passo é qualificar a gestão do dia a dia, né? Ou seja, os processos, as tecnologias que você vai usar para gerir o dia a dia. O quarto, né? 1, 2, 3, o quarto passo é motivar e capacitar as pessoas. Essa palavra, pessoal, ela não acontece por definição. Não é porque o professor recebe o salário dele em dia que ele está motivado. Assim como a gente, né? Muitos de nós, a gente recebe o nosso salário, mas... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. É que eu sou temente a Deus e a Bia, pessoal. Ela é muito... Me disseram que ela é muito brava. Aliás, eu sou temente a Deus, a Luciana, minha mulher, e agora a Bia, né? Mas o que eu estava falando aqui é que motivação é uma coisa que acontece o tempo todo. Você precisa se dedicar a isso. Aliás, eu quando era diretor de escola, a sala que eu mais frequentava era a sala dos professores. Mas muito para estar presente, para falar, pô, por que aconteceu? Por que você faltou? O que eu posso te ajudar? Né? Eu tentava eliminar as dificuldades deles para que os trabalhos deles acontecessem. E eles sabiam que eu ia estar lá de novo no dia seguinte, no outro dia de novo eu ia estar lá. Né? Motivar. E por fim, aquilo que eu comecei te dizendo. Todo mundo fala que tem foco no aluno. A pedagogia adora dizer, temos foco no aluno, mas não conhece o aluno, não sabe de onde ele veio, não conhece a escolaridade da mãe, não avalia inicialmente esse aluno, né? Tudo isso, pessoal, é o que a gente chama de ensino estruturado.
quando a gente consegue casar uma decisão estratégica até a avaliação contínua de cada aluno, juro para vocês, é só esperar o tempinho necessário que as coisas vão evoluindo, né? Aliás, eu queria pactuar com vocês, todo mundo que trabalha comigo sabe que tem duas palavras que eu tento banir do mundo da educação. Banir. Se alguém falar isso para mim, eu participo de muito debate, tal, debate no Congresso também, eu falo, gente, duas palavras no mundo da educação têm que ser banidas. A primeira é revolução. Revolução não tem nada a ver com educação. Revolução, pessoal, é você ir no sentido contrário. A gente não está numa tentativa de revolucionar nada, a gente está numa tentativa de evoluir. Faz sentido isso? Nosso problema é evoluir. Qual é o desafio que cada um tem aqui? Amanhã ser melhor do que foi hoje, depois de amanhã ser melhor do que for amanhã, depois de amanhã. É isso, é evoluir. Revolução é sair no sentido contrário. Agora, tem uma que eu gosto menos ainda, pessoal. Chama disrupção. Disrupção. A turma da tecnologia, quem tenta vender tecnologia para município, pode ver que a segunda palavra depois do bom dia, boa tarde, vai ser: viemos aqui para provocar uma disrupção na educação. Então o pessoal já foge, agradece, dá um abraço, deseja bom ano e cai fora. Disrupção não é um fenômeno natural, a não ser que ele seja uma tragédia. O nosso dia a dia é tentar evoluir a cognição dos nossos alunos, evoluir o comportamento dos alunos e evoluir o nosso também, sim ou não? Alguém aqui já viu um pirlim-pim-pim e o aluno está disruptado e amanhã ele ficou bonzinho? Já viu isso em algum lugar, pessoal? Aquele professor que te deu trabalho durante 30 anos, aconteceu uma mandinga qualquer lá que alguém inventou e ele simplesmente virou uma pessoa tranquila. Você já viu isso acontecer? Disrupção é furacão, terremoto, isso é disrupção, tá? Nosso negócio em educação é evoluir um pouquinho todo dia seguindo isso. Ô Gil, como que você define o papel de um gestor educacional moderno? Defino com essa palavra aqui, ó. É ser o grande articulador. Um grande gestor educacional, pessoal, eu conheci alguns dos melhores que eu já vi na vida. O Paulo Renato era um deles. Paulo Renato não inventava estratégia. Paulo Renato nunca inventou um recurso. O que ele fazia? Articulava tudo. Perguntava para quem sabia qual é a melhor estratégia, perguntava para quem tinha o melhor produto que batia com a estratégia, convencia todo mundo. Isso é articular. Essa, para mim, é a grande função. E vai dar certo, Gil? Vou passar por alguns casos aqui que vão dar certo. Tá? E vou cumprir o prazo que a Bia me deu, que agora devem ser só 10 minutos, né, Bia? Pessoal, esse gráfico aqui é um gráfico dos estados em que nós estamos. Você pode ver que a gente ainda não está em São Paulo, mas estaremos em breve. Eu sou muito grato ao Fred, à Bia, todo o pessoal da PM, por nos dar esse espaço para a gente poder divulgar o que a gente faz em São Paulo, né? Mas olha que gráfico interessante. Essa barra amarela é a média dos estados. A barra azul é a média dos nossos municípios nos estados. Tirando o primeiro, que é o Brasil. Brasil, aqui eu estou pegando dados de alfabetização. O Brasil, na média, alfabetiza 59% das crianças. Os nossos clientes, na média, alfabetizam 77%. E tem muito município que não começou há tanto tempo assim, ainda está evoluindo. No Ceará, pessoal, que é disparado o estado mais avançado do Brasil, tanto é que, na média, o Ceará alfabetiza 85% das crianças na idade certa. É muito difícil você comparar com qualquer outro estado brasileiro. O Ceará é completamente descolado. Mesmo no Ceará, a gente é descolado do Ceará. Na média, os nossos parceiros do Ceará alfabetizam na idade certa 97% dos seus alunos. O que eles fazem? Decisão política, articulação, decisão baseada em evidência, recursos alinhados às decisões certas, preocupação com processos, motivação de professores e diretores. São os elementos anteriores que eu te falei. Ô professor, mas você está dizendo então que não tem sorte nenhuma, um acaso nenhum? Tem acaso nem sorte, pessoal. Aliás, às vezes quem tem sorte de ter muito dinheiro não dá em lugar nenhum. Quer ver?
Olha que interessante. Esse aqui é um gráfico muito bacana que o Léo, que é o diretor-geral do Instituto, o Léo está aqui, pessoal? Olha o Léo ali, ó. Olha lá, pessoal, do lado esquerdo da sala. O Léo é uma das poucas pessoas que eu conheço que consegue ser mais careca que eu, né? Entre outras qualidades que ele tem. Olha que gráfico bacana que o Léo criou, pessoal. Ele botou no eixo X o quanto custa aquele aluno por ano, ou seja, pega toda a receita de educação do município, divide pelo número de alunos, é o quanto cada aluno custa por ano, e no eixo Y, o quantos por cento dos alunos realmente foram alfabetizados na idade certa, né, que é até o final do segundo ano. Olha que interessante, pessoal. A média brasileira está aqui, são os menos de 60% que eu mostrei no gráfico anterior, e na média um aluno brasileiro custa R$ 13.700 por ano. A média do IAB, ou seja, a média das nossas dezenas de municípios, é mais barata do que a média nacional, e os alunos aprendem quase 17% a mais. Agora, os nossos 10 melhores municípios, aquele pessoal que segue assim obstinadamente as recomendações, os processos e assim por diante, custa ainda menos, custa R$ 10.500 por aluno ano e quase atinge 95% de sucesso. A gente estava discutindo que talvez alguns de vocês, depois da reforma tributária, tenham menos dinheiro no bolso. E isso não deve servir de justificativa para educar pior, porque tem jeito de educar melhor gastando menos, né? Tem municípios, pessoal, eu vou ser gentil, não vou mencionar, nenhum que eu saiba dessa região, tá? Eu nem estou preparado para isso, mas tem município em São Paulo que não atinge 30% dos alunos alfabetizados e gasta mais de R$ 50 mil por aluno ano. O aluno era mais barato mandar o aluno para a Suíça, contratar uma escola privada para ele na Suíça, do que deixar ele estudando lá na cidade dele. E existe, e não é pouca gente. Tá bom? Vamos lá, pessoal, alguns casos interessantes. O caso mais icônico do Brasil, né, é o mais falado, embora até em São Paulo as pessoas não saibam muito disso, mas é Sobral, no Ceará. A cidade de Sobral é a melhor cidade em qualidade educacional do país. Tá? Todos os gráficos que eu mostrar, e eu só vou mostrar mais um ou dois para não estourar o tempo, eu tenho um colega que fala na sequência, sempre que existir esse retângulo azul, é o tempo que nós estamos juntos daquele município. Em Sobral, nós entramos em 2007, naquele momento a educação de Sobral, que era o amarelinho, era mais ou menos igual à educação do Brasil, e a do Ceará estava bem para baixo. Todo esse período depois, pessoal, Sobral é completamente descolado do Ceará e do Brasil. O que Sobral fez de fora do comum? Absolutamente nada. Se preocupou em evoluir um pouquinho todo dia, entre professores, diretores, processos, recursos e decisões. Sobral, vocês inclusive, os nossos clientes podem todo ano visitar Sobral, isso chama Romaria Sobral. O que mais choca o pessoal é que chega lá e fala, uai, mas não tem nada de diferente, não tem um mega computador, uma sala de teletransporte, uns ETs que eu achei que eram os professores. Nada disso. É só a preocupação com a evolução contínua, né? Um outro caso interessante, pessoal, que agora era um caso muito importante para a gente, aí de 2013 a 2017, Teresina se transformou na capital com os melhores resultados do Brasil. Aí entrou o processo político que eu te falei. O prefeito que fez isso perdeu a eleição, o próximo prefeito, a primeira coisa que fez foi dar um tchauzinho para a gente. Agora, esse prefeito acabou de perder a eleição para o prefeito anterior, e nós voltamos a Teresina, que é uma coisa que eu acho que não ajuda ninguém, né? Esse vai e volta do ponto de vista político, mas Teresina foi a melhor capital do Brasil na prova do SAEB. Tá? Eu, para não tomar mais o tempo de vocês, eu queria só ir para um último caso, que eu acho muito interessante, que aqui é uma comparação dos nossos programas especificamente de alfabetização com todos os outros que existem. Mas esse é um caso interessante, pessoal,
de como melhorar em educação pode ser muito mais rápido do que você imagina, né? Um dia esse município, que eu não sei apontar no mapa onde fica, lá no Maranhão, chamado Trizidela, nos procurou e falou, olha, eu tenho um problema sério com fluência. A molecada aqui até tem uma alfabetização funcional, mas eles não têm fluência e depois eles não entendem o que eles leem, né? Porque decodificar, depois soletrar, ler com fluência é o princípio para você compreender o que você está lendo. E aí, pessoal, em 22, nós identificamos numa avaliação inicial que 3% dos alunos eram fluentes na leitura. 3%, ou seja, praticamente nenhum deles. Fizemos o programa de avaliação e os programas de correção. Em um ano, passou de 3% para 24%. Aí você fala, pô, mas 24 ainda é pouco. É, mas é 8 vezes mais do que era antes em apenas um ano. Você tem de cabeça o número de hoje, Léo? 45%. No segundo ano, a gente saltou para 45%. Provavelmente, pessoal, daqui a mais 2 ou 3 anos, a gente vai chegar em Trizidela a ter 90%, 85% dos alunos com fluência leitora. Faz sentido, gente? Para eu ficar feliz. A gente está numa tentativa de revolucionar a educação brasileira? Sim ou não? A gente está numa tentativa de disruptar a educação brasileira, pessoal? Sim ou não? A gente está numa tentativa de evoluir um pouquinho todo dia, se preocupando só com os fatores que fazem diferença. Tá bom? Queria deixar um abraço carinhoso em vocês, o desejo de um ano letivo especial e também um ano familiar especial. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário, por essa excelente notícia. É tão bom a gente ver, ouvir notícia. Eu sou jornalista, eu só vejo notícia ruim, gente. Mas é tão bom saber, né? E tem pessoas engajadas, tem gestores engajados, preocupados com a educação de qualidade, com o futuro do Brasil.